Boa noite a todos. Muita graça e paz. Sinto muita alegria em novamente estar nessa linda capela ou igreja, como quiser, e ver tantas pessoas queridas de 5 anos atrás. Exatamente neste início de maio, há 5 anos atrás, nós chegamos em Miami e passamos uns meses bem interessantes. Estamos aqui para estudar na Palavra de Deus algo que me interessou há muito tempo. Eu tinha mais ou menos 12 anos quando aquela igreja mundial abalou a terra toda. E o meu interesse na escatologia diz: agora sim, o anticristo está por aí, na pessoa de Adolf Hitler e Mussolini, o falso profeta. E eu já tinha feito todos os arranjos com que ia acabar os tempos. E os irmãos sabem que nada disso aconteceu. Estamos ainda aqui, depois de 70 e mais anos, e percebendo que há certas mudanças bastante radicais no mundo desde então para cá. Um senhor que eu escutei recentemente falou o seguinte: a geração passada quis saber como ser bom. Isso era o alvo da vida. A nossa geração contemporânea, como posso ganhar liberdade? Essa mudança de ser bom para ser livre, de certo modo, tem respaldo na Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz para liberdade que Jesus Cristo veio, para nos libertar do pecado, do poder satânico e da morte. Escatologia tem a ver sobre a morte, estado intermediário, juízo, o que vai acontecer neste mundo ou com este mundo tem a ver com tudo isso. E diferentemente de qualquer outra religião do mundo, a Bíblia fala bastante sobre o futuro. Os gregos pensavam na história como uma grande roda que, ao virar os acontecimentos de um período, normalmente lá 1400 anos, chamado Ano Mundial, uma era, todo vai voltar exatamente como as estações do ano. É chamado a escatologia de reviravolta, só virar. A Bíblia não sabe nada dessa maneira de pensar. Exclui completamente a ideia daquilo que está acontecendo hoje, já aconteceu e acontecerá novamente daqui a uns 1000 anos, quem sabe. Não, a Bíblia fala linearmente. Estamos progredindo para o fim. Eu gostaria de ler um pequeno trecho da Palavra de Deus e daí a gente vai entrar nos diferentes temas que nós pretendemos falar nesta noite. Os irmãos têm suas Bíblias abertas em Daniel capítulo 12. Esse capítulo foi escrito, aliás, todo o livro de Daniel foi escrito em torno de 550 ou mais anos antes de Cristo. Disse nessa versão século 21: naquele tempo Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo
E haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O que é que essa geração quer? Libertação. E todos serão libertos de quê? Da morte. A morte, irmãos, é o destino de todos nós. É o mistério maior do que o nascimento da criança. Que será essa criança? Ninguém podia adivinhar. Quando eu nasci, 85 anos e mais atrás, que eu estaria em Miami nesta noite. Ninguém imaginaria que eu estaria falando português e não espanhol. Quer dizer, há um grande mistério no nascimento, mas não se compara com o mistério da morte. Passar pela morte, ou como antigamente se falava, passar pelo rio que divide esta vida da vida eterna final. A morte é consequência do pecado. Esse cruzamento em que nós passamos desta vida para a outra é provocada pela desobediência de Adão e Eva. E de lá para cá, todos nós que somos os Adãos e as Evas de nossas próprias vidas, decidimos seguir os mesmos passos. Disse Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, esse temor que nós temos, quando alguém aponta um revólver na sua cabeça, e você se sente congelado pelo temor, é um sentimento por causa do fato de que para nós, em geral, tem algumas pessoas que aparentemente não têm tanto medo de se matar ou enfrentar, mas normalmente a gente sente um temor. E a razão deste temor é justamente o mistério. O que está no outro lado? Como que eu sentirei? Como que vai ser esta vida após a vida? Ou se for como um empresário de São Paulo, com quem eu estive conversando, ele disse, quando meu irmão morrer como cachorro, sabe qual é o problema dele? Que não tinha morrido ainda. O famoso ateu Voltaire, ele disse que morte é só cessação de vida, não há nada de importância nisso. E ele, que desafiou a Deus, aquele homem que foi tão famoso nas suas declarações, como Richard Dawkins é hoje, ele quer que os ônibus de Londres, ele é professor em Oxford, coloquem nessa faixa ao lado do ônibus, Deus não existe, pelo menos não há evidência. E se Deus não existe, obviamente o fim desta vida é simplesmente um evento natural. Mas quando Voltaire chegou ao fim da vida, ele tem uma experiência que ele não imaginaria nunca. Isto que ele sentiu a chegada dos demônios para levá-lo para o inferno. Esse homem que não cria em Deus, não cria em demônio, não cria nada do além, agora está tremendo de medo. Ele pede àqueles que estão em volta de sua cama, chame um padre. Ele não, está delirando. Ninguém deu atenção à sua
Último pedido, chama um padre. E a mulher que cozinhava para ele, cuidava da casa, diz: nunca mais eu cuido de alguém na hora da morte que não crê em Deus. Uma pessoa que, de uma forma desgraçada, sem graça nenhuma, fala de Deus como se fosse alguém que seja de fato o diabo. Morte espiritual é a morte, segundo Efésios capítulo 2, que caracteriza todo mundo que não passou da morte para a vida, que nós encontramos também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quando a gente recebe o perdão dos pecados, recebe o chamado novo nascimento, quando o Espírito Santo vem para residir na sua vida, essa pessoa passa da morte para a vida. Portanto, a Bíblia descarta completamente a ideia de morte como o mundo pensa. A funerária aqui, funeral home em inglês, onde eles gastam um dinheirão para tornar a morte a mais agradável possível. Dá toda essa maquiagem, flores e um lugar bem gostoso, só que não tem nada de gostoso, mas para o crente tem. E a diferença é que a Bíblia nunca mais falará de crente morrendo e agora dormindo. Em outras palavras, esse intervalo da minha cessação de vida aqui na terra e abrir os olhos na vida vindoura, esta transformação é simplesmente acordar. Quem aqui tem medo de dormir à noite? Ninguém. Seria estúpido. Você tem que dormir. Portanto, dormir é simplesmente cessar de consciência para depois despertar para o novo dia, com novas forças e novas alegrias. A palavra que se usa é dormir. As palavras de Jesus para Marta são muito significativas. Em João 11, se trouxeram a Bíblia, eu sei que muita gente pensou que isso seria uma palestra, em vez de um estudo bíblico, mas em capítulo 11, nós encontramos 2 versículos muito importantes. Jesus fala no versículo 23, teu irmão Lázaro ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Em outras palavras, ele vai passar um período de tempo incalculável. Ele vai ressuscitar no fim. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isso? Essa é a pergunta, se você crê isso, que quem crê em Jesus, quem já passou da morte para a vida, não morrerá mais nunca. Ele então vai dormir em Cristo. Morrer em Cristo, portanto, é uma experiência ilustrada no batismo. É um tipo de sepultamento e ressurreição na mesmo instante.
nessa experiência de morrer e ressuscitar novamente, Romanos capítulo 6, versículo 3 diz que nós que fomos plantados com Jesus na semelhança da sua morte. Sua morte foi num túmulo, uma morte real. Transforma a nossa morte lá nas águas batismais como apenas uma experiência de transformação diante de Deus e de toda a humanidade. Eu estava morto, agora estou vivo em Cristo. Mas existe algo que a Bíblia chama de morte eterna. Ou, no livro de Apocalipse, morte, a segunda morte. Essa segunda morte, irmãos, é a morte que ninguém, de jeito algum, querá enfrentar. A morte que nos transfere desta vida para a próxima é semelhante a dormir, mas essa segunda morte é um pesadelo eterno que não acaba mais. A ressurreição dos corpos, que nós encontramos, por exemplo, em João, capítulo 5 e 28, João 5, 28. Alguns ressuscitarão, diz o texto aqui, para a vida, para essa liberdade. Em verdade vos digo, duas vezes, em verdade vos digo, que virá a morte. A hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão viverão. Mas assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. De modo que aqueles que morrem, se estão com Cristo, ressuscitarão. Não os admireis, porque virá a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Os que tiveram feito bem, isto é, obedecido o convite de Cristo para receber sua graciosa, totalmente graciosa salvação em Cristo, eles ressurgirão para a vida. E os que tiveram feito o mal, rejeitando Cristo, para a ressurreição da condenação. Hebreus 9, 27 é marcado para o homem, toda mulher, morrer. A não ser aqueles que estavam vivos quando Jesus voltar, que vão ser transformados num instante, abrir e fechar de olhos e serão arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. Mas todos os outros têm a mesma doença que eu tenho, chamada doença mortal de morrer. Eu não sei se tem receio disso. Eu lembro de um senhor lá na Bolívia, onde eu fui criado, um homem rico, era o homem mais rico da cidade. E ele pegou uma doença. Ele foi tratado, eu acho que em John Hopkins, mas ele tinha tanto medo de morrer. Eu lembro outra pessoa que foi visitar, estava com alguma doença, nem lembro qual foi. A filha me encontrou na porta e disse: não entre, porque se você entrar, fala com ele, vai achar que vai morrer. Porque pastor não visita ninguém que não vai morrer. E de fato vão morrer mesmo.
depois da morte é o juízo. Se não fosse o juízo, querido, então o Richard Dawkins podia morrer feliz. O Voltaire podia morrer feliz. O problema é que depois da morte, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E Romanos 14, versículo 10 diz que compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, tribunal de Cristo, tribunal de Deus é o mesmo tribunal. Todos nós. E prestaremos contas diante da única pergunta que importa mais do que qualquer pergunta que você respondeu em toda a sua vida. O que você fez com minha oferta de salvação eterna em Cristo? O que você fez? Você simplesmente fez como a maioria da população? Eu não quero. Eu tenho o hábito de entregar folhetos quando eu caminho lá em São Paulo. Tem muita gente para dar folhetos. A gente vai quilos de folhetos. Mas de vez em quando, quase 1 ou 2 vezes por dia, é impressionante. E eu até espero agora. Alguém vai dizer não. Não, eu não quero. Eu não sei por que tem esse indivíduo que está andando por aí. E é raras vezes que a gente vai entregando. E, de repente, eu não quero. Não quer dizer que todo mundo que recebe o folheto vai ler, ou mais ainda que vão tomar a sugestão, aliás, a exortação daquele folheto, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Receba a salvação de graça, já foi feito tudo para você. Você só tem que pegar e deixar Cristo entrar na sua vida, transformá-la e fazer. E se você diz, eu não fiz nada com Cristo, a condenação é a morte eterna no inferno. Eu li um livro em Cuiabá, que livro interessante, de uma chinesa. Ela mudou de nome, então o livro se chama Norma. Ela estudou numa escola presbiteriana em Xangai, quando os comunistas tomaram conta da cidade. E aí veio todas aquelas inquisições, inquéritos, se as pessoas eram cristãs ou não. E ela então foi trazida para frente do tribunal, do juiz. Você é cristã? Ela, sem pensar, porque ela não era cristã, ela nunca tinha aceitado o Senhor Jesus. Diz o só. Imediatamente ela foi mandada para fora, colocar diante da parede um pelotão de soldados com uma espingarda apontados para o coração dela, e o capitão manda disparar. Ela achou que tinha morrido, mas depois abriu os olhos e está tudo bem. Nada. Diz que agora, o que está acontecendo? Só pedaços de tijolo, todas as balas passaram por cima da cabeça. O capitão manda carregar de novo as armas, novamente, em cima da cabeça dela. Finalmente ele disse, aqui não dá para matar essa moça, então manda ela para o campo de concentração, ela passa umas aflições tremendas. Um daqueles soldados foi correndo até encontrar a casa de um crente e disse, por favor, explica para mim o que aconteceu esta tarde. Esse soldado disse para ele, cada vez que a gente disparava, levantava os barris de todos os soldados. Me explica
como eu posso conhecer a Cristo? Aquela moça, claro, também quis conhecer a Cristo. E ela se converteu, se tornou evangelista, voltou para a China, depois chegar na América e pegar a cidadania, de modo que ela não podia ser mais presa lá. E lá ela sentou ao lado. Por acaso, Deus faz tanta coisa interessante. Acaso, um daqueles soldados foi correndo para saber o que aconteceu. É o juízo, irmãos. Imagina você diante do tribunal de Cristo. Por que a Bíblia promete que quem não tem Cristo, a ira de Deus paira sobre ele, agora e eternamente? Porque nós ouvimos quase constantemente que Deus é amor e que Deus é tolerante. Deus perdoa. Por que se preocupar? Deixe-me ler o que Jesus e o apóstolo João escreveram aqui em João capítulo 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, ele já está morto em pecado, mas sobre ele permanece a ira de Deus e para sempre. Deixe-me ler sobre o juízo final em Mateus capítulo 25. Agora é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é esclarecedora. Capítulo 25 de Mateus. O último versículo. Esta Bíblia ainda tem problemas. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos? A pessoa está no juízo, com fome, com sede, estrangeiro, sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti. Ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, deixasse de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Vida e morte eterna, inferno e paraíso. É um contraste tão radical que é impossível imaginar a diferença. E seria maior tristeza no dia que você aparecer lá comigo, lá no céu, na presença do Senhor, no juízo, e eu ver que você foi condenado. Pelo menos você vai saber, enquanto eu creio que a maioria da população do mundo nem sabe, o que está naquele após-morte. A escatologia pessoal tem a ver com uma transferência para um lugar chamado paraíso ou céu. Só que não é o céu em que estão passando satélites por cima de nossas cabeças a 25 mil quilômetros acima da terra, não é nada disso. A palavra céu quer dizer uma outra dimensão que nós não temos nenhuma capacidade de ver ou sentir. E a presença, por exemplo, obrigado, meu irmão, a presença de anjos neste salão, nesta noite,
Ninguém aqui está vendo anjos, mas a Bíblia deixa bastante claro que quando nos reunimos junto com anjos, reunimos com espíritos daqueles que morreram e já estão com Cristo. Eles reúnem conosco para louvar a Deus. Meu irmão, que coisa estranha é essa, por exemplo, capítulo 12 de Hebreus. Mas, quando Jesus diz, eu vou preparar-lhes lugar, em esse famoso capítulo 14 de João, ele está simplesmente dizendo, eu estou indo para a cruz, para que quando eu voltar, vou ficar lá pouco tempo, naquele túmulo, ele voltará e receberei vocês para junto de mim, para que onde eu estou, vocês ficassem também. Não é glorioso? O cristão passa, portanto, quando ele crê, a ser cidadão do céu. Ele não é mais do mesmo sentido cidadão americano, brasileiro, de qualquer outro país. Ele se torna cidadão do céu. Por causa da cruz de Cristo. Ele preparou esse lugar de maneira que quando nós morremos, nós simplesmente somos transferidos para o paraíso. Enquanto, se a pessoa não conhece a Cristo, ele é transferido para um lugar chamado Hades, ou Sheol, no Antigo Testamento. É lugar de sombras, é lugar de terrível angústia, como aquele homem na parábola de Jesus em Lucas 16, aquele homem rico que não fez nenhum caso de Deus na sua vida. E quando ele morre, ele está morrendo de sede, quer que Lázaro, que está no paraíso, traga uma gotinha de água e coloque na sua língua. Disse, mas é impossível cruzar de lá para cá, disse Abraão, na parábola de Jesus em Lucas 16. Quando alguém pergunta a homens como Jonathan Edwards, por que existe o inferno eterno? Ele usa uma ilustração que todo mundo aqui vai entender. Se você mata uma formiga, você não sente nenhum problema de consciência, ou sente? Eu não. Se você mata, está dirigindo o carro, um passarinho, você sente um pouquinho. Uma vez um cachorro correu na frente do meu carro e eu, não sei se morreu ou não, mas com certeza ficou bem machucado. Você sente bem mais. Mas se você atropelar uma pessoa, é muito pior. Agora eu quero saber como você sentiria se atropelasse a Deus, o Criador do universo. Essa ilustração de Jonathan Edwards é simplesmente para enfatizar que qualquer penalidade que se coloca sobre algum crime depende da importância da pessoa ou da natureza do indivíduo, o animal, ou o quê? Deus, a importância dele, que dá essa necessidade, porque Deus é infinitamente bom. E você não presta atenção, nem quer saber dele. Lugares celestiais
isto é, esta outra dimensão da existência, que Atos 1:9, quando Jesus, lembra que Jesus, depois de sua ressurreição, ele foi exaltado para as alturas. É sempre descrito na palavra de Deus em termos de estar acima de nós, e não necessariamente ao nosso lado ou aqui dentro da nossa presença, ao não ser pelo fato de que nós sabemos, como aquela menininha que chegou na escola bíblica dominical por uma lição, e quando ela voltou para casa, ela estava tão deslumbrada, sentada no colo da mãe, com o ouvido lá no peito da mãe. Menina, o que você está fazendo? Estou escutando aqui, estou escutando a Jesus. E o que ele está fazendo, filhinho? Ele está fazendo café. Escutando o coração da mãe, está fazendo café. Em outras palavras, a presença de Cristo no coração, administrada, realizada pelo Espírito Santo, é uma realidade que, ao mesmo tempo, sabemos que Jesus Cristo está incorporado, ele é um homem no céu. Ele é o filho de Maria, que morreu, ressuscitou, corpo completamente transformado, porque agora esse corpo voa e está junto com o Pai. Mas ao mesmo tempo, nesse mundo espiritual, ele pode estar com você. Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Portanto, o que está na nossa frente cria complicações tremendas em termos de ciências exatas. Simplesmente não se comporta. Mas que a realidade é algo que a gente pode crer por causa da revelação na palavra de Deus. E que possa dar paz quando você enfrenta essas últimas horas da sua vida. O estado intermediário cria divergências entre cristãos. Os irmãos devem saber que todos os cristãos adventistas creem que quando a gente morre, a vida cessa 100%. Não tem nada mais senão o corpo. É como quando se apaga essa luz. Quando se apaga a luz não existe. Simplesmente apagou. Mas os cristãos, desde a época de Jesus até hoje, creem que a nossa existência vital, viva, continua num lugar chamado paraíso. O apóstolo Paulo teve uma experiência, em 2 Coríntios 12, versículo 4, que ele subiu até o paraíso. E lá ele teve umas experiências tão fantásticas que ele disse que não foi permitido tentar explicar, porque explicaria coisa de modo errado. Portanto, ele ficou em silêncio sobre o que ele experimentou. Umas crianças na China, crianças de rua, foram arrebanhadas no orfanato com o casal Baker. Há quantos anos atrás? O livro não conta. Num belo dia, depois alguns deles aceitaram o Evangelho, creram no Senhor Jesus, foram arrebatados fora do corpo, o corpo ficou lá, e eles encontraram lá no paraíso. Eles falaram, por exemplo, de uma pessoa que tinha morrido, eles encontraram lá, só que eles estavam no inferno, porque não tinham aceito o Evangelho. Eles contaram muita coisa que eles nunca ouviram falar.
porque eles não foram proibidos como Paulo de contar como que é esse lugar chamado paraíso. Eu estive contando para a doutora Nery hoje e a dona Débora, doutora Débora, de Salomão Santos. Salomão Santos, em 1981, morreu. Eu não vou contar a história, porque ele conta a história do seu testemunho, demora uma hora. Mas ele estava vivendo uma vida muito longe de Deus. Ele tinha sido da igreja, saiu da igreja para tocar numa banda famosa do Rio de Janeiro. Mas ele tomou uma droga e junto com a droga o remédio tornou ele suscetível a apodrecimento do seu interior. Sua mãe é uma mulher de oração, muita oração. E Deus falou para ela, seu filho vai ser uma bênção. Então ele chegou lá no hospital, disse para o médico, meu filho vai ser uma bênção, filho. O médico disse, seu filho vai morrer. Espírito. Ela disse, se meu filho não for uma bênção, eu vou aceitar a sua religião. Mas se ele for uma bênção, o senhor vai aceitar meu Jesus. Ele foi embora. Ele morreu, foi levado por um anjo, ele conta tudo. 8 horas depois, está na placa, no hospital, lá no necrotério. E, de repente, o médico está de plantão, ele cai da placa no chão, gritando, glória a Deus, glória a Deus. O médico, cruz, credo, estava apavorado. E aí se tornou uma palestrante que anda por todo lado. Eu estive na Suíça, ele estava chegando lá no próximo sábado para contar essa história. Irmãos, o que ele contou, simplesmente que é algo inacreditável. Tem exército de anjos chegando para lutar com os demônios e tanta coisa, que a Bíblia não explica bem esse período chamado intermediário entre morte e ressurreição na volta de Cristo, porque a palavra de Deus é muito clara que quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo estão dormindo em Cristo, essa é a palavra usada lá em 1 Tessalonicenses 4, ressuscitarão primeiro, porque não vão primeiro para chegar na presença de Jesus para voltar com Ele e reinar na terra. Como está minha mãe, que faleceu na Bolívia, está enterrada em Cochabamba, quer dizer, o corpo estava enterrado. Como está passando agora, depois de quantos anos? Não chega a 60 anos atrás que ela faleceu. Nós não sabemos a seguinte pensamento for verdade ou não, que depois de morrer, o tempo não é mais registrado para que as pessoas conscientes, mas sem registrar o tempo. A razão que eu falo isso, que é bem possível para mim, muita gente não vai aceitar de forma alguma, que para Deus 1000 anos é igual a um dia. E se a palavra dormir tem a ver com essa falta de reconhecer a passagem do tempo, como eu tenho esse problema às vezes quando não tem relógio, e eu estou tão empolgado com o assunto, que de repente olho, o que aconteceu com o relógio? Alguém está brincando, foi virar o relógio. Essa noite vai acontecer porque tem relógio. Estou vendo que o meu tempo está chegando. De barato. Mas essa ideia de que o tempo não é registrado, de modo que aquilo que é Jesus, e cantamos esta noite, ele voltará logo.
Logo, é importante, então, para que o apóstolo Paulo não tivesse naquele túmulo mais de 2 dias, ou talvez 3, não sei. Ou minha mãe, alguns minutos apenas desde que ela faleceu. Não seria interessante isso? Não sei se é verdade, porque a Bíblia não diz. Portanto, não anda por aí ensinando que eu falei que... Tempo se registra quando estamos acordados, e especialmente se é algo que a gente desgosta, algo como sentado num avião, para ir e viajar 13 horas de São Paulo até Istambul. A gente não pode aguentar até chegar, e aí sair livres. Muito bem. Ressurreição do corpo. A ressurreição de Jesus é chamada das primícias. E Filipenses capítulo 3 nos informa que essa transformação de nossos corpos em corpos de glória, em vez de corpos de vergonha e de fraqueza e de deterioração. Portanto, um tipo de material que não existe no mundo, em lugar nenhum. Não dá para estudar, cientista não pode saber como que é esse corpo de Cristo. Que tipo de dentes ele mastigou aqueles peixes lá ao lado do lago de Galileia, em João 21? Quer dizer, eu acho que ele comeu, porque Atos diz que ele comeu com os discípulos. Que tipo de carne, que tipo de transformação, que dá para flutuar, passar por porta fechada, sem problema algum. E que ele pode ficar em algum lugar, acima de nós ou acima da China, não sei. Mas vai ser maravilhoso, porque lembre-se uma coisa: Deus nos fez para viver em corpos. Nós não somos gregos. Os gregos achavam que este corpo era um caixão e que nós estamos presos lá dentro desse caixão. Depois tira a tampa e a alma escapa como um passarinho. De jeito nenhum. Nós estamos, gostem ou não, fatalmente confinados a um corpo. E nesse corpo que nós viveremos eternamente. Só que vai ser um corpo que não tem nenhum problema, mas não vai precisar do Dr. Nery. Não sei se vão gostar disso. Não vai precisar de farmácia. Nunca vai ter dores. Vai ser um corpo que cada vez mais fica brilhando com essa glória da transfiguração de Jesus. A Bíblia chama de glorioso. Deixe-me ler em Romanos 8, versículo 18, algumas palavras tão apropriadas para descrever a situação que nós nos encontramos neste mundo. Considero, Romanos 8, 18, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Os discípulos que foram lá subir o monte, não sei que monte, lá em Israel, e eles ficaram com sono, ficaram roncando lá um tempinho. De repente, quando eles abriram os olhos, Jesus estava brilhando com o corpo
glorioso. Não sei como é que aconteceu isso, mas o texto diz aí, não se pode comparar este corpo e vida que estão vivendo agora com o corpo glorioso que receberemos, se somos de Deus. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus na sua glória, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou foi Deus, na condenação de Adão e Eva, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. O que a nossa geração está querendo, irmão? Glória. Está querendo fama, está querendo realização, está querendo prazer, está querendo... E o que a Bíblia diz? Está tudo para aquele, na frente daquele que crê, simplesmente crê e aceita o Senhor Jesus na sua vida. Glorioso futuro aguarda todos meus irmãos e irmãs em Cristo. E para esse dia glorioso, a morte, enquanto aguardamos a volta de Cristo, é apenas a porta pela qual passamos desta vida para a vida futura. Eu lembro muito bem, não sei quem foi, mas lembro que ele falou: eu não tenho medo da morte. Eu não gosto de pensar na época antes da morte. Aquele enfraquecimento, aquela dificuldade de respirar, aquela ser confinado à cama. Ai, eu não quero. Mas a morte, libertação. E que Deus convença todo mundo aqui esta noite que vale a pena conhecer a Cristo. Amém. E esperar com gloriosa esperança a bendita esperança, a volta de Cristo, quando vamos receber esse novo corpo para a glória de Deus. Vamos orar. Oh Deus, amado Pai, não somente nosso Criador, mas nosso Salvador, enviando teu Filho tão submisso até aquela terrível cruz, onde Ele pagou os meus pecados e pecados de todo mundo que crê ou venha a crer nele, até o dia em que Jesus Cristo nos levar para aquele ponto de intermediário. Aguardamos a volta de Cristo, a bendita esperança. Rogamos, Senhor, que ninguém que está neste salão não esteja entre os triunfantes, libertos, gloriosos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lécio, alguém mais já deu pergunta? Já passou o microfone para a próxima? Não? Pastor Chet, esse é um lugar que a gente não pode ver ou sentir. O senhor mencionou que nesse salão tem anjos. Aí o senhor falou do espírito daqueles que morreram. Eu entendi errado. Eu queria que o senhor elaborasse um pouquinho mais sobre isso. Deixe-me ler o texto aqui, em Hebreus, capítulo 12,
ir lá para o versículo 23, 24 de Hebreus 12. É um texto que combina com aquele texto, por exemplo, em Efésios 2, que quando nós nascemos de novo, nós somos entronizados com Cristo. Hebreus 12, que é um texto tão tremendo, aqui, começando com o versículo 18, que vai falar dos anjos. Ainda não chegaste ao monte palpável, que vou tocar em chamas lá no deserto. A escuridão, as trevas, a tempestade, o ruído da trompeta, ao som das palavras que os ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Essa visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo. Mas tende chegado, em contraste, na nova aliança, tende chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos, registrados no céu. Quem são eles? Nós. De todo mundo, na China, Índia, Indonésia, Japão, Alemanha, Rússia, no mundo inteiro. Então, num sentido não visível, quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos entrando na presença de Deus, todos aqueles que estão em Cristo estão reunidos conosco também. Essa é a razão que é tão importante, reunir. Falei, Val. Microfone. Mas numa dimensão que a gente não vê e não percebe. Mas anjos podem ter contatos, ainda que seja mais raro hoje em dia do que antes de Jesus, mas esses espíritos, que aqui fala, né? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses espíritos estão louvando simultaneamente conosco numa outra divisão. Mas aqui nesse salão pode ter anjos caídos e anjos do Senhor, que os nossos olhos não veem. Deus pode abrir os olhos e a gente vê. Mas esses espíritos estão limitados a uma outra dimensão que ainda não nos é permitido enxergar, correto? Aparentemente, nós também podemos reunir com eles. Por quê? Porque estamos entronizados com Cristo, estamos escondidos em Deus e assim por diante. É como se a realidade visível do físico é transformada. Vou ler, por exemplo, esse texto aqui. Eu lembro quando alguém disse: toda reunião é uma reunião celestial. Veja esse texto que diz, né? 2 ou 3 reuniram-se o meu nome, capítulo 18 de Mateus. Eu estou procurando esse texto aqui em Efésios. Efésios capítulo 2. Diz o seguinte, versículo 5: estamos ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E onde está Ele? Celestial, céu. Portanto, aqueles redimidos que já morreram estão reunidos conosco também. É difícil entender isso, né? Porque eles estão aguardando a volta de Cristo, como nós. Mas lá está no texto.
E Pastor Sherry, um prazer ouvi-lo mais uma vez. Antes de fazer minha pergunta, é só uma consideração pessoal. Ao longo dos meus anos como cristão, muitas vezes eu tenho sido dobrado e algumas posições teológicas elas vão mudando para conferirem com aquilo que as Escrituras vão revelando nos estudos bíblicos. Eu já li algumas vezes e reli o seu livro Escatologia no Novo Testamento. Eu sei que esse livro já tem alguns anos escritos. Minha pergunta é se ao longo desses anos o senhor tem revisto algumas das posições escatológicas. Eu sei que o senhor falou hoje de escatologia pessoal, mas também fez alguma referência, pelo menos 2 vezes, sobre o texto de 1 Tessalonicenses 4, quando fala sobre aquilo que nós chamamos de arrebatamento. Nem todos entendem o arrebatamento como uma dupla de vinda de Cristo, mas o Senhor falou aquilo que a Bíblia fala, da transformação dos mortos, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, para depois virmos com Ele para reinar e estabelecer o seu reino. A minha pergunta é se de alguma maneira o estudo contínuo das Escrituras mudou alguma coisa na sua posição escatológica, não mais na escatologia pessoal, mas na escatologia coletiva. Não vai poder estar conosco amanhã? Sim. Ótimo. Eu vou explicar exatamente o que eu creio. E quaisquer mudanças que o irmão vai conhecer, depois me fala. Né? Se há alguma mudança que eu, por exemplo, não notei, que mudou. Acho que não mudou muita coisa, não. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria que, se fosse possível, doutor Sherry, o senhor me ajudar a compreender um pouco do momento que a pessoa fecha os seus olhos e vai estar com Jesus, entendeu? Essa dimensão, o corpo aqui na terra é enterrado, mas a Bíblia fala que os corpos vão ser restituídos, né? Como é esse período? Como o senhor entende isso? O senhor poderia falar? Ou o senhor vai falar amanhã? Não sei. Não, né? esse de hoje. Não, o corpo não é composto dos mesmos átomos. Isso me parece bastante claro e óbvio, que quando esse corpo deteriora, decompõe e se torna relva, e vaca come essa relva, e depois uma criança toma esse leite dessa vaca, que é feito dos átomos que estavam no corpo de outra pessoa e agora passam para ser o corpo dele. Então, não vão ser os mesmos átomos, ou moléculas, ou o que for, mas que vai ser a pessoa que vai ser reconstituída no seu corpo glorioso, que vai ter características, obviamente, do corpo que já teve, mas também vai ter características tão diferentes, tão gloriosas, que não dá para comparar. Então, pessoas que não gostam de sua aparência, aguarde, você vai ficar. E você que está muito orgulhoso da sua aparência, que já fez toda essa plástica, tudo isso, você vai ficar mais feio. Pastor César, estou mais feliz que ontem já, viu? Vou ficar lindo e maravilhoso. E alto, imagina, loiro, olha essas coisas. Pastor, na exposição desta noite, existe um período que
que nós, é como se o Senhor fez a comparação, eu estou dormindo, eu esqueço do mundo e desperto no dia seguinte e acordo um novo dia. Como entender quando Jesus disse para o Adão da cruz, hoje você estará comigo no paraíso? Significa que há um período, e Jesus não falou isso, ou literalmente ele estaria no paraíso lindo e maravilhoso? Lindo. Exatamente. Exatamente. Mas passando por esse período de sono, de um dia para 1000 anos, ou alguma coisa assim? Não, eu acho que, irmão, já tem lido ou visto o filme de Nárnia, daquelas crianças, né? Sim. Irmão, lembra quando a igreja sai desse guarda-roupa? A pessoa acha que muito tempo passou, mas não passou quase nada, mas esteve lá. Quer dizer, eu não estou sugerindo que a gente não vai ficar no paraíso, vai, apenas que o registro do tempo me parece deve mudar. Deve, eu não sei se vai mudar ou não, senão eu vou estar lá esperando, tem que ter paciência. Muita paciência. Esperar 1000 anos para que eles voltar. Alguém mais tem uma pergunta? Pastor, tem 2 microfones, eu tenho um aqui, e um sem bateria. Boa noite, pastor. A única coisa que ainda ficou na dúvida é, depois que eu aceitei a Cristo, quando alguém aceita Cristo, ele tem a certeza da salvação, né? Claro, a todos se deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E aí a gente vai para o juízo. E nesse juízo há uma seleção, você vai ficar aqui, você vai para lá. E aí eu vou ter dúvida de que a pessoa vai para o inferno, ou ela vai ser uma hierarquia, onde vai ser dividido a coroa. Agora está entrando na área de galardões, recompensas e tudo mais. Isso já é uma outra área muito interessante. A Bíblia fala que certas atividades, isso é refletido naquele capítulo 25 de Mateus, que os galardões que os crentes vão receber vão ter algo que se chama peso de glória. Peso de glória. A razão de usar a palavra peso é porque no hebraico a palavra kabod, que significa glória, ou peso de glória, é a palavra que significa peso. É só por isso. A alegria ou satisfação que uma pessoa que recebe de volta 5 talentos, ou uma pessoa que sofreu como Paulo, que diz que esse sofrimento está produzindo para nós, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16, 2 Coríntios 4, 16, é impressionante, vai criar para nós um peso eterno de glória, enquanto outras pessoas vão receber um peso menor, porque sofreram pouco por Cristo. Interessante que sofrimento é que importa. Por isso não nos desanimamos, ainda que nosso exterior esteja como se diz? Deteriorando. Nessa versão não tem essa palavra. E o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Não diz nada sobre peso, mas no original está lá a palavra peso de glória. Portanto, vamos ver. Eu não creio
que alguém vai poder distinguir Dr. Neri de alguma outra pessoa que vai receber muito menos, porque eu acho que ele vai ganhar muito. Não, vai ser interior. É como a pessoa que foi... não, nós fomos convidados para ouvir a Filarmônica de Nova York, em São Paulo, no Anhembi. Patrícia, eu e os outros. Isso é verdade, agora vai ficção. Junto conosco vem uma pessoa bem no interior de Mato Grosso, que nunca ouviu esse tipo de música, né? De Bruckner, de Brahms, de alguma que eles tocavam. Então ele senta ao nosso lado, escuta aquela música. Puxa, ele tem que ir para a banheira. Então, na banheira está lá. Ele fica um bom tempo lá, depois ele volta, senta mais uns minutos. E eu queria tanto ver a cidade. Então, fica à vontade. Qual é a diferença entre ele e eu? É que eu tenho uma experiência anterior de música. E para ver essa gente tocando aqueles instrumentos tão valiosos e com tanta perfeição, a experiência é fantástica, mas para ele não é nada de valor. O valor dessa vida futura, em termos de galardão, vai ser quanto você, nesta vida, se preparou para gostar. Muito bem. Alguma outra pergunta? Não? Muito bem. Nós vamos encerrando por aqui hoje. Alguns avisos rápidos. O pastor Shelley trouxe alguns livros da sua autoria. O Eduardo está tomando conta da mesa dos livros ali. Alguém que desejar estudar e adquirir, fique à vontade. O Eduardo